telespectador, saudações. O setor dos transportes e comunicações é um dos mais importantes em Moçambique. O setor tem contribuído com cerca de 11% para o produto interno bruto e, mesmo assim, é considerado um dos mais deficitários no que respeita aos serviços públicos, sobretudo transporte rodoviário. O transporte aéreo também é um dos calcanhares de Aquiles, com todas as deficiências da atuação da LAM, as linhas aéreas de Moçambique. Mas também há investimentos noutras áreas, como a dos transportes ferroviários. No Moscast de hoje, convidamos o vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Hamilton Alissone, com quem pretendemos abordar, no geral, as questões relativas aos planos e desafios atuais e futuros do setor. Senhor Vice-Ministro, saudações. Para começar, gostaria que abordasse sobre o impacto que a Estrada Nacional número 1 tem para o desenvolvimento do setor dos transportes no geral e particularmente do transporte terrestre. Muito obrigado, Slide, pelo convite. Isto permite, naturalmente, colocar o Ministério dos Transportes e Comunicações e o Governo a poder interagir convosco e através de vocês com o público e podermos partilhar aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que são os nossos planos no nosso setor. Indo direto à sua questão, a Estrada Nacional número 1, naturalmente, que é a espinha dorsal da mobilidade rodoviária, tem um impacto bastante grande para aquilo que é o setor dos transportes e comunicações, porque é a partir dela onde trafega boa parte da carga que é movimentada por via rodoviária, mas também a partir dela que temos aquilo que é, digamos que a democracia da mobilidade dos nossos concidadãos. Portanto, é fulcral, é fundamental, tem estado a ter desafios, mas nós, como governo, temos estado a colocar todo o nosso esforço para assegurar que a mobilidade na Estrada Nacional número 1 seja o mais conveniente e a mais segura possível, o mais rápido possível. Dessa forma, temos visto Sua Excelência o Ministro Mesquita, o Ministro do Transporte, o Ministro das Obras Públicas e Habitação, a fazer e a deslocar-se à Estrada Nacional número 1 inúmeras vezes, a visitar as obras que estão em curso, a interagir com os empreiteiros e com os utentes da via para assegurar que todas as obras que estão neste momento a decorrer sejam executadas dentro dos prazos e devolvermos a Estrada Nacional número 1 à utilização máxima e efetiva para o povo moçambicano e não só. Mas, Sr. Ministro, em que medida, em concreto, esta deficiência da Estrada Nacional número 1 tem impactado para o desenvolvimento do setor dos transportes? Se calhar, se nos falar aqui, como bem disse, é a espinha dorsal, e nós sabemos que temos, por exemplo, aqui em Maputo, o nosso porto, e há produtos que precisam ser escoados, há mercadorias que precisam ser escoadas para outras regiões do país por via terrestre. Esta condição da nossa Estrada Nacional número 1, em que medida é que de facto impacta o setor dos transportes? A primeira grande consequência das deficiências que a Estrada Nacional número 1 tem estado a ter, dos desafios, é o custo do frete. Portanto, pelo fato de, em alguns locais, a estrada estar a enfrentar alguns problemas e os motoristas e os transportadores estarem a enfrentar desafios, sempre que tem que colocar os seus meios para transportar carga a nível nacional e depois tem custos de manutenção elevados, tem tempos de viagem elevados devido ao fato de não poderem imprimir a velocidade necessária para transportar os bens, o primeiro grande impacto há de ser no custo. O custo vai subir, o custo do frete, e subindo o custo do frete, naturalmente, vamos ter logo em seguida o custo dos produtos ou dos elementos que estejam a ser transportados neste momento. É no custo. O segundo grande problema tem a ver, naturalmente, com aquele que é, digamos que, a flexibilidade de nós podermos movimentar as nossas cargas. Nós sabemos que parte dos produtos que nós temos estado a utilizar, equipamentos que temos estado a utilizar no nosso país, são importados a partir dos nossos portos principais, que são o Porto da Beira, o Porto de Nacala e o Porto de Maputo, e que a partir dali eles devem ser divididos a nível da capilaridade do país.
quando essa estrada não está em condições, quando a estrada apresenta dificuldades, também temos projetos que podem ser impactados, podem ter atrasos e, mais uma vez, vai desembocar em custos e vai desembocar em atrasos e provimento de serviços e outro tipo de entregas que o governo se compromete e o setor privado se compromete a entregar para o público. Senhor Ministro, vamos falar um pouco também sobre o investimento no setor dos transportes públicos. Sabemos que o governo moçambicano investiu perto de 20 milhões de randes para a aquisição de mais de 20 veículos articulados com capacidade para transportar 150 passageiros de uma só vez, e uma forma também de minimizar a crise de transportes no país, sobretudo nas áreas urbanas, concretamente cidade de Maputo e Matola. Houve melhoria no transporte público urbano com a introdução destes veículos e como é que se traduz esta melhoria? Bom, talvez vamos começar mesmo pelo princípio. É que para a vinda desses autocarros que estão aqui, digamos que a título experimental, uma vez que estamos a fazer uma reposição de um serviço que nós já tivemos no passado, não é? O governo desembolsou um único metical. O que ocorreu foi que nós, como Ministério de Transportes e Comunicações, criamos o ambiente para que as empresas municipais de Maputo e de Matola, e juntamente com uma empresa sul-africana, constituíssem uma SPV, portanto uma companhia, e a partir dessa companhia as empresas nacionais entraram com infraestrutura, entraram com treinamento de motoristas e outros elementos que podiam adicionar valor a esta sociedade, e esta empresa sul-africana trouxe os meios para Moçambique, cujo valor há de ser esse, de cerca de 20 milhões de rands, mas que não foi, o governo não pagou esse valor, não é? E a partir daí foi definido aquilo que seria o custo efetivo da operação a partir do transporte do passageiro. E uma vez esse passageiro ser sido efetivamente transportado, a diferença entre o custo efetivo e o custo sustentável do transporte desse passageiro é que vai ser, ou é que deve ser coberta pelo governo, pelo Estado, através de uma compensação, que é o que estamos a fazer aos demais transportadores a nível nacional privados. Portanto, não houve esse investimento. Agora, se trouxe melhorias, trouxe sim, trouxe melhorias e tem estado também a contribuir, conseguimos ver, para a melhoria da mobilidade como tal, uma vez que se nós olharmos para o transporte de passageiros feito pelos transportes semicoletivos, que tem a capacidade máxima para 15 lugares, é verdade que em alguns casos tem estado a extrapolar, para cada um daqueles autocarros articulados equivale 10 meios de transporte semicoletivos. Portanto, na ausência desses meios na estrada, temos mais mobilidade, mas também porque transporta mais passageiros. É um sistema de transportes de massa, que é um sistema que nós, como Ministério, decidimos que é o sistema para o qual nós vamos apostar nos próximos tempos. Tem sido feito isso no transporte rodoviário, mas também temos estado a incentivar muito a nossa empresa de caminhos de ferro de Moçambique para fazer o mesmo, com incremento de frequência e aumento de rotas e aumento de equipamentos para transporte de passageiros de massa. De uma forma certa ou certeira, quantas pessoas exatamente é que deixaram de usar o vulgo chapa, o transporte semi-coletivo, e passaram a se beneficiar destes transportes articulados? Ainda que não seja um número exato, mas um universo que nos possa fazer permitir e compreender de facto que a introdução deste meio de transporte trouxe melhorias para os moçambicanos. A ideia não é fazer com que os passageiros deixem de usar o transporte semicoletivo. É para ajudar a cobrir aquilo que é a demanda de transportes públicos. Nós temos na área metropolitana de Maputo, que é composta pelos vários municípios, Maputo, Matola, Boano, Marraquém, Manhissa, por aí além, onde nós temos um fluxo de quase que 1 milhão de pessoas por dia. E em termos daquilo que é a capacidade de transportes na área metropolitana de Maputo, com base nos meios existentes, nos autocarros existentes, eles têm capacidade para transportar cerca de 400 mil passageiros. Como deve imaginar, é uma diferença muito grande e o resto é coberto
pelos transportes semicoletivos. E, em alguns casos, mas bastante poucos mesmo, temos tido equipas que estão a verificar isso, têm recorrido ao vulgo My Love, que acho que vamos concordar todos que vê-se cada vez menos My Loves a circular. O problema desta questão do transporte público tem muito a ver com o momento da necessidade, que é o momento de pico. Portanto, nós entre as 5 e as, digamos, 5 e 8 e meia, 9 horas, é o momento de maior pico, e temos o segundo momento de grande pico na hora da saída, que é entre as 15 e as 17, 18 horas. Temos um pico bastante alto no período da manhã, e quando ocorre esse pico, aí nós temos problemas de transporte, porque não temos meios suficientes, mas também, para além dos meios, a nossa infraestrutura não permite que consigamos movimentar essas pessoas todas ao mesmo tempo. Daí ter existido e existir uma proposta colocada na mesa, que está em discussão com as várias partes afetadas, que é a implementação daquilo que nós chamamos de escalonamento de horários, onde nós teríamos determinados serviços a serem abertos e serem providos numa determinada hora e outros um bocadinho mais tarde, para prevenir, para assegurar que este pico, portanto, tenha uma curva, digamos, mais achatada, e onde os meios que vão ser colocados vão estar ajustados àquilo que é a demanda. Portanto, concretamente, em termos daquilo que é a capacidade, nós estamos a falar de cerca de transporte de cerca de 60 a 100 mil passageiros que podem ser conseguidos transportar, portanto, em mais ou menos 24 a 30 horas. E há uma previsão para a saída desta iniciativa de escalonamento dos horários do papel para a prática? Olha, ela já devia ter saído, mas alguns setores solicitaram um bocadinho mais de estudos. Os estudos já foram feitos, já foram providenciados, há análises que estão sendo colocadas, e nós, como, portanto, a parte proponente, estamos a aguardar ansiosamente para que todos estejam confortados e consigamos pôr isto em prática, que é uma prática que já existe em várias partes do mundo, e não há de ser nada novo no mundo. Naturalmente, que há de existir um momento de adaptação para o qual nós estamos devidamente preparados para ajudar a que todos nós estejamos confortados. Sr. Ministro, falou também sobre como é que surgiu esta iniciativa dos transportes articulados. E esta não é a primeira vez que o Governo une-se a iniciativas do setor privado, mesmo na tentativa de resolver os problemas de transporte no nosso país. Como é que está a relação neste momento entre o Governo e o setor privado no que diz respeito mesmo à questão dos transportes? É uma relação que está a correr muito bem, bastante saudável. Nós temos uma plataforma de trabalho. Em geral, as grandes divergências que ocorriam no passado tinham a ver com o pagamento de compensações em relação ao custo de operação e ao custo ideal para garantir a sustentabilidade, no entender do setor privado, mas temos sempre conseguido encontrar elementos de convergência, e temos estado a trabalhar normalmente, temos conversas bastante frequentes. Penso que é uma relação saudável, e acho que não há nenhum problema nisso. E nós, como Governo, entendemos que o setor privado, naturalmente, é parte fundamental para o provimento desses serviços, de forma complementar a que o serviço que o Estado tem estado a prover ao público. Mas talvez, se me permitisse, lá, eu vou explicar um bocadinho aquilo que é o nosso Ministério, aquilo que nós temos estado a fazer e como é que nós nos estruturamos assim que nós chegamos no Ministério de Transportes. Nós, quando tivemos esta missão, não é? Primeiro o que nós fizemos foi assegurar que vamos definir aquelas que são as áreas de intervenção que nós entendemos que o Governo deve atuar para melhorar o provimento de serviços no Ministério de Transportes e Comunicações. Como tal, definimos 5 áreas de intervenção, sendo que a primeira é a mobilidade, da qual estivemos a falar há pouco tempo. Tocamos muito no transporte rodoviário, mas falamos parcialmente do transporte ferroviário. Temos também a área da segurança, tem a ver com a segurança rodoviária, em particular, mas não só. Temos questões que têm a ver com a segurança ferroviária, marítima, com a segurança aérea. E a razão disto é porque temos tido, infelizmente, um índice de acidentes que nós achamos que é possível fazermos melhor no nosso país. Temos o terceiro, que é a acessibilidade, que é como é que nós vamos colocar em prática mecanismos para aumentar a eficiência dos nossos corredores. Nós somos um país que, para além de
termos os nossos portos, os nossos corredores para atender as necessidades nacionais, também temos que atender as necessidades de outros países vizinhos. É uma obrigação, existem acordos internacionais para ser feito. Temos o quarto, que é a conectividade. Está muito ligado à digitalização, que é o momento que estamos a viver, da quarta revolução industrial, onde temos estas convergências tecnológicas que obrigam o nosso país, naturalmente, a não deixar ninguém para trás através de programas consentâneos a esta demanda. E, por fim, temos as reformas. Com reformas, nós referimos-nos a todas as ações que temos que colocar em prática para assegurar que as empresas que estão no nosso portfólio, que são, neste caso, a empresa TMC, Aeroportos de Moçambique, as linhas aéreas de Moçambique, e não só, que elas estejam sustentáveis e que estejam prontas e preparadas para servir melhor o nosso público. Portanto, essas são as nossas 5 áreas de intervenção, que estão sendo feitas em 2 pilares. O primeiro pilar é estabilizar. Nós dizemos estabilizar para dizer que é garantir o básico, assegurar que tudo que nós encontramos não tenha um desempenho mais baixo do que aquilo que encontramos, mas tivemos crescimentos que sejam crescimentos marginais, vamos lá, 5%, 10%, sem grandes investimentos. E temos o segundo pilar, que é o pilar do futuro. A partir desse pilar do futuro, através de estudos, através de planos diretores, nós estamos a criar condições para que, a curto e médio prazo, tenhamos em ação ou em implementação projetos que, de facto, vão projetar o nosso setor e o país para o futuro e para atender as demandas do futuro. Falamos de futuro de 20, 30, 40 anos. Falou aqui sobre um dos setores que é a questão dos acidentes de aviação, que continuam a ceifar vidas nas nossas estradas, e há um estudo da OMS que revela que o número de mortes no trânsito em Moçambique está muito aquém daquilo que é a média de África. Fala-se de 20 mortes por 100 mil habitantes. Como é que o setor dos transportes está a trabalhar para reduzir estes números e não permitir que, de facto, pessoas percam suas vidas na estrada, viajando e por aí? Olha, quando nós fazemos estudos e análises daqueles que são os acidentes que vão ocorrendo, sobretudo os acidentes de grande impacto no nosso país, o denominador comum das causas dos acidentes são a imprudência dos motoristas, não é? E, em alguns casos, também das vítimas, não é, que às vezes estão colocadas em locais impróprios, estão, por exemplo, a vender na estrada, estão a consumir bebidas alcoólicas na estrada, etc, etc. Portanto, causas evitáveis. Então, são causas evitáveis, não é? Nós, como governo, temos a responsabilidade de educar, de fortificar aquilo que é o conhecimento do perigo que existe na estrada. E temos vários programas, através do nosso regulador, que é o INATRO, mas também através de um trabalho bastante forte que tem estado a ser feito pela Polícia de Trânsito para mitigar os acidentes de aviação. A primeira coisa que nós fizemos foi identificar aqueles que nós chamamos de pontos negros dos acidentes de aviação a nível nacional. E em todos esses pontos negros, se formos reparar, ao longo do Estado Nacional, número 1, a polícia ou tem postos de controle ou tem postos de observação. Não é? A partir daí, nós conseguimos reduzir ao mínimo os acidentes que ocorrem. Penso que também podemos concordar que aqueles acidentes de grande impacto que nós víamos nos transportes, sobretudo interprovinciais, eles praticamente, felizmente, deixaram de ocorrer, não temos estado a ouvir nos últimos anos. Penso que isto é graças a esse trabalho do regulador e da Polícia de Trânsito. Mas também nós temos estruturalmente, como eu disse, a olhar para o futuro. Estamos a terminar neste momento o desenvolvimento do Plano Diretor Integrado de Sinistralidade Rodoviária, onde tem uma série de informações, uma série de ações que devem ser colocadas de forma integrada, articulada, para assegurar que os acidentes não ocorram. Do ponto de vista prático, algumas dessas ações já iniciaram sua implementação. Se olharmos, por exemplo, para algumas escolas, aqui, seja na capital ou em outras partes do país, vai ver que obras estão a ocorrer desde colocação de lombas, colocação de barreiras, sinalização horizontal, sinalização vertical, para assegurar que os estudantes, que são boa parte, não diria neste caso estudantes, mas pelo menos a classe mais nova, idades
abaixo de Ensino 20, primário. 25 anos têm sido dos que mais sofrem a questão da sinistralidade rodoviária. Daí que olhamos para essa franja dos nossos cidadãos para ver como os proteger de forma imediata. Também nós, nesses pontos negros e nos locais onde temos encontrado um bocadinho mais de, nos locais onde temos encontrado um bocadinho mais digamos que maus comportamentos na estrada, já iniciamos o processo de estabelecimento e de instalação de câmaras, não é? Para o controle da velocidade e outro tipo de equipamentos digitais, porque também temos que nos transformar rápido para ajudar a monitorar o trânsito. Temos também estabelecido já um centro de controle integrado, onde, por via das câmaras de controle de velocidade, das câmaras de vídeo de vigilância, também vamos poder tomar, digamos, informação em tempo real daqueles que são os pontos negros identificados. Agora, sobre esta questão dos acidentes, é preciso também esclarecer que, da estatística neste caso, não é? Nós, como país, nós recolhemos os dados exatos daquilo que está a acontecer. Quando ocorre um acidente mortal, há um registro que é feito nas esquadras, não é? Através da polícia e também nos hospitais. Estes números dizem que Moçambique tem tido uma média de cerca de 1.000 acidentes, 1.000 a 1.100 acidentes ano. Temos tido qualquer coisa como 900 a 1.000 mortes ano, não é? Este é o número que nós recolhemos dos acidentes que ocorrem. Há uma variação que tem ocorrido, que tem a ver com, digamos, que a contabilização que ocorre quando digamos que a vítima entra para o hospital, se ela, por exemplo, acaba aparecendo dentro de 30 dias e nós não temos esse registro nas esquadras, aí isso acaba criando essa diferença de números. A diferença que existe com a OMS tem essencialmente a ver com estes mecanismos, mas também tem outros, é que eles não estão a falar de acidentes que ocorrem, de facto, estão a falar de acidentes que ocorrem, mas acima de tudo é que há algoritmos que eles têm de estimativa de acidentes, quando, por exemplo, olha-se para uma estrada nacional número 1 e se diz que não devia ter uma ambulância para poder atender rapidamente se houvesse um acidente. Existe um índice, não é mau, nós devíamos estar nesse ideal, mas também não é para dizer que nós estamos bem, é apenas para dizer que nós não temos esse registro de 6.000 mortes, por exemplo. Nós vemos, por exemplo, ao longo da estrada circular, que penso que é um ensaio até positivo em ter ali uma ambulância. Não seria este momento de repensar na possibilidade de se colocar, sobretudo nestas vias como a Estrada Nacional número 1, a Avenida Eduardo Mondlane, que é considerada uma avenida de difícil travessia? Sim, esta questão do balanço daquilo que são os recursos que nós temos para colocar ao dispor e daquilo, neste caso para o setor da saúde ou para o setor da segurança rodoviária e para outras necessidades, portanto é um balanço que nós temos que ir fazendo, mas mais do que tudo é preciso é preciso assegurarmos uma combinação daquilo que nós temos com aquilo que de facto nós precisamos, sem esquecer os outros setores. Vamos, por exemplo, olhar, por exemplo, para essa estrada que referiu, a estrada circular, que é uma estrada concessionada. Se olharmos, o mesmo acontece na N4, que é uma estrada concessionada, onde os concessionários são obrigados a ter. Está isso nos seus indicadores, nos seus SLAs. Não é? É obrigação de ter esse tipo de meios. Nós também, se olharmos a nível da Estrada Nacional número 1, pela nossa geografia, temos os hospitais distritais, quase que todos muito próximos da Estrada Nacional número 1. Assim que nós conseguimos alocar meios de transporte de emergência, como o caso de ambulâncias, para esses hospitais distritais, pensamos que os mesmos meios podem atender a acidentes caso ocorram ao longo da Estrada Nacional número 1. Claro, seria ideal de estabelecermos que de x quilómetros temos uma ambulância ali parada para atender, mas na impossibilidade de fazermos isso, vamos usar os meios que nós temos ao longo dos vários distritos que nós temos próximo à Estrada Nacional número 1.
Mesmo para encerrarmos este capítulo sobre os acidentes de viação, sabemos que o INATRO está a preparar um novo Código de Estrada e que a expectativa é que este Código de Estrada comece a ser usado a partir do próximo ano, neste caso 2025. Acredita que com este Código de Estrada vai-se reduzir em concreto os acidentes de viação, tendo em conta que um dos debates atuais nas nossas estradas é que muitos condutores, Sr. Ministro, não conhecem o Código de Estrada? Sim, mais uma vez, de facto, é como tudo, né? Em termos de regulamentação, legislação, nós podemos ter o melhor que existe no mundo, mas mais importante é a efetivação. Mais importante é o nosso comportamento e a nossa atuação perante os meios e a sociedade. O Código de Estrada ele vai trazer algumas inovações, ele vai trazer algumas alterações com o fim último de, acima de tudo, criar condições para que todos aqueles que se fazem em rua se façam da forma mais segura possível. Mas ele não é suficiente. Existe outra regulamentação complementar, por exemplo, que é o caso do RTA, não é? O RTA é um documento complementar ao Código de Estrada que traz também algumas inovações, que também está em revisão, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos transportadores de longo curso de terem centrais que vão fazer o controle digital em tempo real das viaturas que vão estar a usar e a transportar os passageiros. Vai trazer, por exemplo, a obrigatoriedade de utilizar meios digitais para fazer o controle de velocidade, por exemplo. Vai trazer inovações como o fato de podermos ir fazer inspeções depois das viaturas estarem a circular, ir, por exemplo, aos estabelecimentos e pedir para fazer a varredura da informação digital que está na plataforma que eles tenham contratado para a monitoria dos seus meios, e se houver ali algumas anomalias, podermos até punir depois deles terem cometido esses erros, ou depois, até muito tempo depois deles terem circulado. Mas isto tudo não é suficiente. É importante nós continuarmos a assegurar que todos os utentes da via estão educados e quando vão para a via da forma mais lúcida e mais sóbria possível. Mas também, claro, temos que ter meios de repressão e meios de, digamos que, punitivos para aqueles que de facto prevaricarem aquelas que são as normas e as regras. Vamos agora virar a página e olhar para o transporte aéreo e falar concretamente das linhas aéreas de Moçambique. Vimos que recentemente o governo, através da Fly Modern Heart, tentou uma intervenção, ou até fez uma intervenção nesta empresa que era no sentido de melhorar os serviços prestados ao cliente. E sabemos também que o governo fez até uma avaliação positiva desta intervenção feita por esta empresa, que é estrangeira. E em que medida é que se traduz esta melhoria dos serviços, ou melhor, desta intervenção que foi feita por esta empresa? Em que medida é como é que o governo faz esta avaliação? Será que foi bom? Será que foi mau? E por que não... Se foi bom, por que então esta relação não permaneceu? Será que há aí uma divergência de interesses entre o governo e esta operadora no que diz respeito à intervenção das linhas aéreas de Moçambique? Como eu disse, nós temos 5 pilares de intervenção e um deles chamam-se reformas, não é? E a intervenção que foi feita na empresa Linhas Aéreas de Moçambique faz parte dessas reformas que nós estamos a fazer nas empresas públicas. E como eu disse também, o objetivo principal é estabilizar, é assegurar que as nossas empresas tenham uma estabilização. Se elas já estão com problemas, nós queremos garantir que as companhias pelo menos consigam ter um determinado nível de estabilidade para o governo poder decidir se as empresas vão continuar totalmente estatais ou totalmente privadas, ou se encontramos uma solução aqui intermédia. A intervenção nas linhas aéreas de Moçambique pela empresa Fly Modern Arc, a nosso entender,
E tendo em conta aqueles que são os indicadores que nós estabelecemos para a própria empresa, foi uma intervenção positiva, na medida em que nós conseguimos encontrar hoje um melhor controle de fluxos financeiros, não é? Se recordam, houve um tema que foi bastante debatido, que é a questão da insolvência da companhia. Portanto, foi encontrado, digamos que, alguns dados deslocados ou com uma interpretação diferente daquela que devia ser a interpretação correta, que acabou tirando a empresa daquilo que era insolvência, que era o entendimento que ela estava numa insolvência, quando na verdade não estava. Se formos também recordar e formos para as estatísticas e vemos alguns incidentes, tivemos a analisar há bem pouco tempo, algo que era bastante frequente na altura, que era, por exemplo, as aeronaves levantarem o voo e umas horas depois terem que retornar à pista porque ocorreu problema A, problema B. Este problema já está estes problemas, enquanto eles estiveram lá, ficaram resolvidos, nunca mais ouvimos. Também tivemos questões que tinham a ver com a pontualidade da companhia, não é? Nós sentimos que na altura a pontualidade da companhia também voltou a estar dentro daquilo que tinha sido programado. Portanto, há vários aspectos que nós podemos olhar. Claro, podia ter sido melhor, em determinados aspectos podia ter sido melhor, foi uma experiência, mas há vários aspectos que nós achamos que sim, e que criaram um ambiente para nós nos sentirmos mais confortados em termos uma gestão mais robustecida, mais forçada nacional e permitir que o governo tome decisões com um bocadinho mais de informação. Mas estes problemas que estive aqui a elencar já foram resolvidos? A questão dos atrasos, a questão da aeronave de repente levantar voo e ter de fazer uma aterragem de emergência. Penso que recentemente acompanhamos um caso, se não estou errada, na província de Nampula ou em Cabo Delgado, uma destas províncias. Tendo em conta estes pequenos incidentes que vão surgindo, podemos considerar que, de facto, esta intervenção valeu a pena e estamos em condições, como país, de continuar a ter as nossas linhas aéreas a funcionar sem precisar de um apoio como o da Fly Modern Arc? Eu penso que estão criadas as condições para que isso aconteça. O que é importante é que nós tivemos a oportunidade de ver outras práticas. No nosso entendimento, tivemos acesso a algumas das melhores práticas, tivemos acesso a alguns técnicos conceituados, de alguma forma, no mercado vizinho, que é a África do Sul, que é uma referência regional em termos de aviação. Penso que há condições para que nós, de facto, continuemos com isso. Agora, dizer que os problemas estão resolvidos, o que estão a dizer os problemas ficaram resolvidos, nós não os vimos ocorrer na altura, nós é que temos que assegurar com que os mesmos não ocorram, porque já vimos que é possível que eles não existam. Estamos a fazer isso? Eu penso que sim, penso que os colegas têm estado a fazer esse trabalho com muito afinco. E há de convir que, pronto, eu de facto acompanhei esse incidente, por acaso eu viajei nesse Como é que se sentiu? Eu não estava no voo quando houve esse problema, mas foi o voo que me levou para o local para o qual ele teve esse problema quando estava a regressar. Mas que eu acompanhei que entrou um pássaro no reator. Isso é algo que pode acontecer com qualquer aeronave em qualquer parte. O mais importante é que, mais uma vez, vimos que nós temos pilotos, já temos uma tripulação bastante experiente que está preparada para, em qualquer caso de emergência, poder intervir e levar os passageiros em segurança para a terra. Eu penso que esta é a grande lição que, mais uma vez, nós tiramos dos grandes quadros, dos grandes pilotos que as linhas aéreas de Moçambique têm. Uhum. Nós, ainda mesmo sobre as linhas aéreas de Moçambique e os seus problemas, recentemente também acompanhamos um caso que foi bastante mediatizado de atraso de voos em Portugal. Penso que foram mais de 3 dias por aí em que os moçambicanos e outros passageiros que pretendiam vir para Moçambique estiveram retidos sem saber o que fazer, sem uma informação concreta do que é que estava a acontecer, porque é que as pessoas não podiam viajar, porque é que o voo foi adiado e algumas pessoas até sem para onde ir nestes casos. Como é que, numa possibilidade de os moçambicanos
pensarem em dar seguimento a um processo judicial, o governo moçambicano estaria, até que ponto é que o governo moçambicano estaria em condições de responder a estes casos na justiça e se calhar até responder, falo já de uma fase de indemnizações? Bom, talvez é preciso deixarmos claro que estamos a falar de empresas que estão a trabalhar em fórum privado, são empresas públicas que trabalham em fórum privado, não é governo. Eu acho que é preciso talvez separar essas águas. Agora, daquilo que eu sei, tratou-se de uma divergência comercial que acabou provocando no cancelamento de um voo, que até onde eu sei também não foi responsabilidade das linhas aéreas de Moçambique. A linha aérea de Moçambique foi uma das partes afetadas dessa divergência comercial e acabou criando a tal bola de neve, não é? Porque atrasou um voo, são cerca de 200 passageiros que ficam e depois nos voos seguintes vão sempre haver problemas para poder encaixar porque não houve um voo adicional. O que a companhia fez foi tentar colocar os passageiros em diferentes voos que vinham de outras companhias aéreas que voam também para Moçambique. Isto é o que eu sei. Sei também que os passageiros que acabaram ficando em terra em Lisboa, eles tiveram todos acesso ao hotel e alimentação paga pelas linhas aéreas de Moçambique. Se os passageiros decidirem tentar uma ação judicial contra as linhas aéreas de Moçambique, penso que é onde está naturalmente no seu direito e as linhas aéreas de Moçambique têm que se posicionar perante esse fato e usar o direito de regresso daquele que é o verdadeiro responsável por este problema. Uhum. Bem, das informações que fomos recebendo pelas redes sociais davam conta que havia muita insatisfação justamente por causa da falta de informação e também o próprio tratamento que era dado aos passageiros nesta situação. O ministro diz que tiveram devida assistência, mas também chegaram-nos relatos de pessoas que estavam de facto retidas no aeroporto sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas, dado esta questão toda que é levantada sobre a gestão das linhas aéreas de Moçambique, em algum momento o governo pensou na possibilidade de facto, privatizar esta companhia? Naquele que é o nosso tema de intervenção de reformas, é estabilizar a nossa companhia para depois tomarmos uma decisão todos, mas não vamos tomar uma decisão de cabeça quente porque estamos com o problema A ou problema B. Nós o que queremos fazer é dizer que a nossa empresa está nesta situação, pelo menos ela consegue pagar os salários, paga os seus custos, tem este nível de encargos. Vamos tomar uma decisão. O que é que fazemos com a nossa empresa? Vamos mantê-la como uma empresa completamente privada, ou seja, pública ou estatal? Vamos mantê-la como uma empresa vamos torná-la uma empresa completamente privada, vamos procurar parcerias, quer dizer, há vários cenários que podem ser aqui levantados. Aliás, nós temos estudos, tudo o que estamos a fazer é com base em estudos e o que fizemos foi implementar, digamos, opções, parte das opções que já tinham sido até apresentadas antes de nós termos estado no governo, não é? Com base nos estudos que foram feitos. E depois de nós termos esse levantamento, esse assessment, aí vamos decidir o que é que nós queremos fazer com a nossa companhia, mas não podemos fazer isso de cabeça quente ou sem sequer até saber qual é o valor da nossa companhia, não podemos fazer isso. Eu compreendo quando o ministro diz que estão a ser feitos estudos, mas eu gostava de insistir um pouco nesta questão, tendo em conta o que já se sabe desta companhia e qual é que seria, de facto, o cenário ideal? O cenário ideal de qualquer companhia, incluindo da nossa companhia, era termos os recursos necessários para ir fazendo os investimentos necessários, para termos os equipamentos necessários para podermos fazer voos seguros e podermos responder às demandas nacionais e internacionais. Mas para termos este cenário, temos que fazer algum trabalho, porque não podemos esquecer que não estamos a encontrar uma empresa como sou hoje, Zero. Ela é uma empresa antiga, uma das companhias aéreas mais antigas do mundo e que traz um legado. Então, todo este legado
tem as suas nuances e deve ser devidamente tratado. Por exemplo, se eu digo eu vou privatizar a companhia LM, o TMCL, ou qualquer outra que esteja nessa situação, vamos olhar, por exemplo, a questão da dívida da companhia. O que é que fazemos com essa dívida? Quem vai assumir essa dívida se tivermos privatizar? Aquele que vai comprar a companhia vai aceitar ficar, por exemplo, com 300, 400 milhões de dívida com a companhia? Esta é a dívida da LM? Talvez não. Não tenho os números exatos, mas pode andar à volta disso, 300, 400 milhões de dólares. Não faço ideia neste momento, acho que o PCA é que poderia responder melhor. Mas esta é uma das nuances que deve ser tratada. Se tivermos que privatizar a companhia tem, sei lá, 700, 800 trabalhadores, e a companhia que vai a empresa que vai comprar diz, não, eu quero apenas 100 ou 200 trabalhadores, o que é que fazemos com estes trabalhadores? Então, tudo isto tem que ser analisado. Há questões sensíveis que precisam de tempo para serem trabalhadas e não podemos tomar decisões, digamos, que de ânimo leve. Não é? O mais importante é que eu penso que nós, como governo, e que daquilo que eu vejo a companhia tem estado a conseguir fazer, é poder responder às demandas de voo. Reconhecer as suas limitações, mas tem estado a conseguir responder às demandas dos voos necessários, tem estado a conseguir transportar os moçambicanos a nível nacional todos os dias, não é? Para os destinos para que pretendem viajar, e temos estado a fazer de forma segura. O nosso país não se pode dar ao luxo de não ter uma companhia aérea, muito menos não ter uma companhia aérea forte. E é para lá que nós devemos trabalhar. Consideramos que é o preço justo, tendo em conta não só o mercado nacional, mas também as condições dos moçambicanos? Quando nós, eu não vou falar muito da companhia, tem um PCA que de pronto devia ser ele a fazer, mas quando nós queremos fazer o cálculo de um preço, penso que a primeira coisa que nós temos que fazer é saber qual é o investimento que nós vamos fazer e quais são os custos que nós vamos fazer, e a partir dali vamos definir aquilo que é o preço efetivo da operação. Dizer que, olha, com este preço, pelo menos eu não perco dinheiro. E depois vemos quais são as margens, qual é aquilo que seria o valor para conseguirmos garantir uma operação sustentável da nossa companhia. Daquilo que eu sei, os preços que a LM tem estado a cobrar são preços que, portanto, colocam a empresa a trabalhar quase que no limite em relação àquilo que são os seus custos. Mas há outros fatores que devem ser feitos, devem ser tidos em conta, que é, por exemplo, o caso de eficiência, como é que nós podemos fazer para melhorar a eficiência da companhia, que elementos, que variáveis devem ser colocados para melhorar a eficiência da companhia, e dessa forma, talvez termos aquilo que se chama em inglês, que é um lean business, e dessa forma, eventualmente, conseguimos mexer no preço. Que eu sei, também houve há bem pouco tempo, algumas rotas, uma redução de cerca de 30% no preço da passagem. Isso também há ter sido feito com base em determinados estudos que determinaram que com aquele preço podia atrair determinado volume de passageiros para conseguir cobrir o custo da operação. Porque isso é que é o mais importante. Se nós não conseguimos cobrir o custo da operação, então vamos ter uma empresa que não é sustentável, e uma empresa não sustentável não vai conseguir responder às necessidades futuras do nosso país. Eu quero mesmo sair desta questão das linhas aéreas de Moçambique, e eu vou fazer uma questão, provavelmente o ministro diga que não é a pessoa mais indicada porque tem um PCA, mas na eventualidade de não termos o PCA, se calhar nos próximos dias, para que nos responda esta questão. O escândalo sobre o desvio de fundos da LAM, e que fundos estavam a ser transacionados em POS que estão fora do controle também das LAM. Como é que está atualmente? Qual é o segmento que foi feito em relação a este assunto? Bom, eu não tenho detalhes sobre esse assunto. Também tive conhecimento, como sendo naturalmente estando a coadjuvar a liderança do Pelouro. Penso que ter tratado, ter tido os trâmites judiciais, e a partir do momento em que está no fórum judicial, nós já não somos tidos nem achados, só quando somos solicitados. Portanto, não tenho muita informação sobre isso, não tenho. Olhando agora para o investimento no setor dos transportes, ainda olhando mesmo para a questão dos aeroportos, não da companhia, mas dos aeroportos. Como é que o governo moçambicano vê o desempenho do aeroporto Filipe Jacinto Inhosse na província de Gaza?
Olha, o aeroporto Filipe Jacinto Inhosse, primeiro dizer que as avaliações que temos estado a fazer da grande utilidade que aquele aeroporto tem e que pode ter ainda mais no futuro, é que vai ser, vamos anunciar talvez dentro em breve, vai ser um aeroporto estratégico, sobretudo para aquilo que é o provimento de transporte aéreo para algumas commodities na componente agrícola em particular. Há trabalhos que estão sendo feitos nesse sentido e dessa forma vamos conseguir assegurar a sustentabilidade daquele aeroporto. Mas não só. Devidamente coordenadas as ações de turismo naquela área, tendo em conta as praias que existem naquela região, tendo em conta a facilitação que pode trazer, por exemplo, para os utentes de praias, tanto na província de Gaza, como na província de Inhambane, do ponto de vista de distâncias, para quem, por exemplo, não queira conduzir, vamos lá, 1.200, 1.300 km a sair, por exemplo, de Joanesburgo ou de Nelspruit, cerca de 1.000 km para ter acesso a essas praias. Aquele é um aeroporto bastante estratégico para dar acesso facilitado e mais seguro aos utentes dessas Mas há praias. estudos que explicam que demonstram que o fluxo é bastante reduzido e que se calhar não justifica uma infraestrutura daquele nível, o investimento também àquele nível, tendo em conta o fluxo de passageiros. Esta é uma discussão muito interessante entre as finanças e a economia. Se nós olharmos, por exemplo, para o ponto de vista financeiro, para determinadas infraestruturas que nós temos estado a construir no nosso país e no mundo no geral, podemos não encontrar, digamos, a justificação para que isso ocorra. Mas se olharmos para os ganhos econômicos que o país tem por via desse investimento, aí nós vamos entender e vamos poder interpretar as necessidades socioeconômicas que determinadas infraestruturas têm. Eu vou, por exemplo, dar exemplo podemos olhar aqui, por exemplo, esta ponte Maputo-Catembe, já ouvi vários comentários. Pronto, eu não sei, não tenho agora a ciência de qual é que foi o custo da ponte, mas que talvez não era necessária, que é caro, seja lá o que for. Mas é muito simples, se a slide der-se tempo, vá ali, fica em frente, portanto, ali junto ao ponto da costagem e volte algumas imagens de alguns anos atrás e pense quantas lâmpadas é que havia acesa quando olhasse para o lado da Catembe e até qual é que era o limite. Talvez não, portanto, não fazia uma varredura sei lá, de 1 a 2 quilómetros a olhar ao eixo do ponto da costagem do lado da Catembe. Hoje está quase a cair para o infinito. Se olhar à esquerda, a iluminação vai para aí além. Aquele é um ganho econômico bastante grande que aquela ponte trouxe. Atravessa para aquele lado e vai ver que a Catembe está-se a modernizar, está-se a tornar uma cidade praticamente. Esse é um ganho econômico que a Catembe tem. Mas como aquela infraestrutura, há muitas outras, não é? Então, dizer que um aeroporto como o aeroporto Filipe Jacinto Inhosse não tem, não se justifica a sua construção, penso que, na minha forma de ver, não é a melhor interpretação. Não estaríamos perante um elefante branco, à semelhança do aeroporto de Nacala? Esta aqui é a questão. O que quer dizer elefante branco, neste caso? O que quer dizer elefante branco? O elefante branco não pode ser, certamente, aquele que é o aeroporto de referência, neste momento, para trazer os nossos cidadãos mineiros para Moçambique. Quantas vezes por ano é que os mineiros usam este transporte, este aeroporto? Eles são transportados dentro de determinados períodos em que eles são libertos para poderem fazer esse voo. Não pode ser esse elefante branco, certamente. Certamente não vai ser um elefante branco se nós conseguirmos pôr em prática aquele aeroporto como sendo o hub do local, o hub de concentração e de partida de produtos agrícolas de carga, que é aquilo que nós temos estado, de produtos agrícolas, que é aquilo que nós temos estado a pensar e a desenhar como estratégia para aquele aeroporto. Não vai ser, certamente, um elefante branco quando for o aeroporto de referência que vai levar os turistas, trazer os turistas de fora do nosso país, sobretudo do nosso vizinho África do Sul, para as praias que estão ali próximos daquele aeroporto. Certamente que não vai ser. Mas tudo isto requer planeamento, requer estratégia,
requer investimento, requer coordenação também com o setor privado. É isto tudo que nós temos para oferecer, é isto que nós temos que fazer. Olha, há bem pouco tempo acho que vi em algumas imprensas, algumas entrevistas, a dizer não, vai ser impossível pôr os autocarros articulados a circular na cidade de Maputo, eles não deviam, não tem estrada, não é possível. Quer dizer, houve muito ceticismo, mas estão ali e é um fato, está a acontecer. Portanto, 3 anos depois... Planearmos como deve ser e procurarmos a melhor coordenação, o melhor investimento, e se assim o fizermos, certamente que vamos lograr sucessos. Dizia, 3 anos depois, o governo tem ainda a expectativa de colocar este aeroporto nos níveis desejáveis em termos de funcionamento. O governo vai colocar. Nós, moçambicanos, temos a obrigação de colocar. O investimento está lá. O investimento está lá. Nós temos que capitalizar aquele aeroporto e ele tem que acontecer. Não esquecer que temos das maiores minas de areias pesadas do mundo naquela região. Se tivermos, que é como também temos como intenção de fazer, pelo menos algumas fases de processamento daquele minério ali, então é um boom industrial que também vai ocorrer naquela região. Há várias formas disso acontecer, mas temos de trabalhar de forma coordenada. Se não o fizermos, certamente que não vamos conseguir. E nessa questão de investimento em infraestrutura, sobretudo em infraestrutura estratégica, não se coloca muito aquela questão do ovo ou a galinha. É preciso investir para criar condições para que tudo o resto vá por arrasto. Se nós não nos anteciparmos no investimento em infraestrutura, certamente que vamos ficar para trás. Última questão para este setor em particular. O governo como é que pensa em reaver os cerca de 70 milhões investidos no aeroporto de Nacala? Olha, o aeroporto de Nacala tem várias formas de ser aproveitado. Uma das formas, não sei se já o posso, mas vou partilhar, um dos exemplos, uma das discussões que nós temos estado a ter, por exemplo, né? Se nós tivermos uma linha férrea de comboio rápido e uma estação bem moderna, bem atualizada em Nampula, e fizermos uma ligação através de um comboio rápido com as horas devidamente estabelecidas a ligar o aeroporto de Nacala, com uma paragem, por exemplo, para poder fazer a ligação ali no tee-off para a ilha de Moçambique, nós podemos equacionar, por exemplo, transferir os voos que vão para Nampula e colocá-los em Nacala, onde temos um aeroporto moderno, um aeroporto com toda a infraestrutura modernizada, e dessa forma vamos gerar receita para poder cobrir estas despesas, por exemplo, que acabou de falar. Portanto, é uma questão de colocarmos as ideias, estudarmos as hipóteses. Quer dizer que o governo está a estudar esta possibilidade? Está a estudar essa possibilidade também. Modelarmos o negócio e, eventualmente, a coisa surgir dessa forma. Também não devemos esquecer que Nacala é um dos nossos maiores eldorados da logística. Temos o maior porto de águas profundas que está ali, para o qual nós fizemos investimento recente, cerca de 300 milhões de dólares, um porto bastante moderno. Temos ali fábricas, não é? Temos todas as condições criadas para fazer com que, de forma integrada, dentro daquilo que é a lógica da logística, aquele aeroporto seja um aeroporto de referência. Então, mais uma vez, é preciso nós sentarmos, estudarmos, planearmos e acreditarmos que nós conseguimos fazer coisas. Mas já há previsão exatamente para esta reestruturação? Já estamos, inclusive, a conversar com alguns parceiros. Já temos coisas relativamente adiantadas sobre esse aspecto. E agora olhamos para os transportes ferroviários e marítimos. Senhor Ministro, como é que nós estamos, particularmente no que diz respeito ao transporte ferroviário e no que diz respeito, mais ainda, ao desempenho dos caminhos de ferro de Moçambique? Os caminhos de ferro de Moçambique são a nossa empresa de referência no transporte ferroviário, porque não é a única, temos outras empresas que também operam nessa área. Neste momento estão a gerir uma rede ferroviária de cerca de 2.400 quilómetros de linha férrea. Tem planos bastante ambiciosos, mas mais do que planos, tem estado a fazer coisas bastante interessantes para o nosso país e que são muito úteis.
tem feito investimentos em termos daquilo que são meios de transporte, para transporte de carga e para transporte de passageiros, a nível nacional. Nós, através dos caminhos de ferro, como país, adquirimos novas locomotivas, adquirimos carruagens, adquirimos automotoras, não é? Adquirimos vagões, tudo isso para assegurar que a companhia está pronta para responder à demanda nacional e internacional. A empresa Caminhos de Ferro fez recentemente um grande investimento, não sei se já teve a oportunidade de ir visitar a nova estação central, que é uma estação de classe mundial, uma estação bastante moderna, não é? Ela tem estado a fazer também investimentos que beneficiam não só Moçambique, mas também a região. Fez neste momento a duplicação da linha de Rassano Garcia, não é? Onde, através desse investimento, subimos a capacidade de transporte naquele troço do corredor de 13 para 26 milhões de toneladas por ano. Fizemos investimentos na linha de Machipanda, fizemos investimentos em Machipanda para ligar o Zimbábue naturalmente, investimentos na linha de Sena. Estamos neste momento a fazer um investimento que vai ser um investimento estratégico através da linha do Limpopo, que vai ligar o Botsuana através do Zimbábue, onde os CFM, para além de estarem a fazer digamos que o apoio, porque estamos de alguma forma a investir e a fazer um apoio, a adiantar até esses recursos, não é, com equipamento para poder reabilitar a linha do lado do Zimbábue, não é? Também estamos a oferecer aquilo que é o nosso expertise, as nossas valências técnicas para a construção e reabilitação de linhas férreas. Portanto, é uma empresa que está, neste momento, preparada para atender às demandas do momento, mas a investir bastante para o futuro, e é assim reconhecida pela SARA, que é o regulador, é a Associação das Companhias Férreas da região austral da África. Uhum. E para quando a ligação norte-sul, sul-norte, por via das linhas férreas? Nós estamos a discutir essa necessidade, essa possibilidade, não é? Porque, no nosso entender, para que Moçambique esteja ligado em termos de linhas férreas, numa primeira fase o que devemos fazer é ligar os troços que estão em falta, por exemplo, a partir de Chicolaquala, fazer a ligação até Beira, não é? E depois encontrar alguns troços mais a norte para fazer essa ligação, porque a partir daí, em termos de linha férrea, podemos tirar uma locomotiva a sair da região sul até a região norte. Não estamos a pensar em fazer uma construção de uma linha nova que vai ligar, não. Porque essencialmente o que nós temos que fazer, sempre que temos que fazer investimentos desta natureza, é olhar para aqueles que vão ser os centros de produção que vão, digamos, aportar valor ao projeto, por forma que o projeto seja o mais sustentável possível. Isso no entendimento de que este tipo de infraestruturas não se pagam a curto prazo. Mas, por exemplo, se nós, como temos estado a identificar, e já foram identificadas através da nossa Agência de Desenvolvimento Geoespacial, aqueles que são os pontos que vão permitir e vão atrair o investimento nas linhas férreas, por forma a que nós consigamos assegurar a sustentabilidade de que nós temos estado aqui a falar. Essa é a forma que nós vemos, a forma mais rápida que nós vemos de fazer a ligação entre portanto, a ligação sul-norte através da linha férrea. Uhum. Olhando mesmo para o desenvolvimento dos portos do nosso país, por que é que temos os principais portos a serem geridos por empresas privadas? Falo concretamente do Porto da Beira e de Maputo. Bom, isso é uma questão de balanço das necessidades, não é? E de olhar aquilo que são as oportunidades. Por exemplo, nós para termos determinados investimentos e para podermos responder às demandas necessárias, como deve imaginar, tendo em conta a nossa região, os nossos portos estão a competir com portos de países que também são bastante competidores nessa matéria, que são o Porto de Durban e Richards Bay do lado da África do Sul, mas também temos o Porto de Dar es Salaam do lado da Tanzânia. Uhum. Então, para podermos estar em condições de ter uma competição muito forte e ao nível daquilo que de facto se requer, temos que fazer grandes investimentos.
Então nós temos que balançar se de facto faz sentido, se há necessidade de, em determinado momento, tirarmos valores, tirarmos dinheiro do nosso tesouro para investir nessa infraestrutura, quando temos o setor privado que pode fazer esse investimento e o governo poder tirar vantagem desse investimento. Então é um balanço que nós temos que fazer, se há necessidade de facto fazer isso. Quando o governo acha, depois de fazer uma boa avaliação, que para este caso faz sentido que o investimento seja feito juntamente com o setor privado, ou que seja apenas um investimento feito pelo setor privado e o governo vai ganhar através dos impostos e das taxas, não temos nenhum problema em concessionar os ativos que forem necessários concessionar. O mais importante é que seja feito de forma clara, transparente, aonde haja benefícios de parte a parte. Uhum. Fala-se muito do projeto Techo Banine, que é, por acaso, o governo moçambicano, na pessoa do Presidente da República, tem estado a promover muito esta infraestrutura, este projeto. Com este projeto, significa de facto que o governo quer autorizar a construção do porto para manusear carvão dentro da Reserva Nacional de Maputo? Não, se já visitou aquela área, a área que se refere está fora da Reserva de Maputo, está bastante fora, não está dentro. Há um troço pequeno onde, eventualmente, o comboio poderia passar, mas é um troço bastante pequeno, não sei se chega sequer a 2 ou 3 quilómetros. Foi feito um estudo para avaliar os impactos? Sim. Foram feitos todos esses estudos para fazer, os pré-estudos para fazer a avaliação desse impacto. Preciso também reconhecer que este assunto não é novo. Este é um assunto que já é falado já nos tempos, talvez, dos Alcântara Santos, na possibilidade de construção deste porto. Agora, nós também, como moçambicanos, temos que refletir, por exemplo, estamos hoje em dia a manusear o carvão do lado de Maputo, na Matola, não é? Estamos ali a manusear carvão. Manusear carvão no lado residencial, onde nós temos pessoas, temos fábricas, temos circulação bastante intensa de pessoas, nós temos que fazer essa avaliação se isso faz sentido. Eventualmente seja uma decisão que devamos olhar também desse lado, que vamos tirar o carvão do lado da cidade, onde nós temos as pessoas, e vamos colocar onde de facto não temos as pessoas a circular. Mas temos os animais. É por isso que eu disse, não é na reserva. Penso que esse é o básico, não é onde estão os animais. Não afeta os animais, este é o primeiro. E depois que nós temos a possibilidade de tirar o carvão onde temos pessoas a residir e passar a manuseá-lo num local onde não temos pessoas a residir. Então tudo isto tem que ser analisado, não é? Uhum. E caminhamos mesmo para a reta final da nossa conversa e temos como 4 pontos o desenvolvimento das telecomunicações, e eu gostava que neste ponto falasse um pouco sobre a situação atual da TMCell. Bom, a TMCell é uma empresa que está a caminhar muito rapidamente para a sua recuperação. Como governante, naturalmente, nós queremos que exista uma competição sã entre as diferentes operadoras, portanto eu não posso falar em termos de grandes detalhes da companhia, mas daquilo que eu tenho acompanhado, eles estão a recuperar a sua parte da sua cota de mercado. Já tive informação de alguns utilizadores de que a rede de internet da TMCell é uma das melhores, que é uma rede muito boa, pelo menos a nível urbano. Portanto, acho que é uma companhia que está a recuperar bem. Não temos estado a acompanhar problemas que vinham ocorrendo ciclicamente de reclamações de pagamento de honorários para aí em diante. Há algum legado que eles têm, que é o pagamento de indemnizações de pessoas que foram à reforma e coisas assim do género, mas parece-me que é uma companhia que está a conseguir encontrar o seu caminho rumo àquela estabilidade que nós referimos para podermos tomar a decisão se vai ser uma companhia completamente privada ou pública, ou se poderá eventualmente ter parcerias ou tornar-se uma empresa privada. Uhum. Nós acompanhamos várias vezes o Ministro dos Transportes e Comunicações, o Sr. Mateus Magala, a falar, por exemplo, no Parlamento sobre a situação da TMCL, a falar da dívida da TMCL e estas dificuldades todas que esteve aqui a elencar, pagamentos de salários. Quando diz que está a caminhar num bom caminho, está a dizer que está a sair de facto desta fase toda que muitas vezes foi anunciada aos moçambicanos?
Sim, o que nós vemos é que a tendência é mesmo essa. Estão a recuperar a cota de mercado, estão a recuperar a sua capacidade de captação de receitas, então estão a caminhar rumo. E mais importante é que, também da informação que eu tenho, é que eles conseguiram concluir o projeto de modernização da sua infraestrutura, estão a prover serviços de qualidade, então estão a caminhar rumo à estabilidade. Então, E em relação à dívida? a dívida é um legado que tem que ser tratado. É um legado que tem que ser tratado na mesma perspectiva em que eu coloquei, por exemplo, em relação às linhas aéreas de Moçambique. Qual é o tratamento que nós vamos dar a essa dívida? E tem ideias mais ou menos quanto é que é a dívida da TMCL? Não tenho a exatidão, mas anda a andar aí à volta de 400 milhões de dólares, 300, 400 milhões de dólares. Não tenho a exatidão. E, tendo em conta este desenvolvimento, prevalece a perspectiva de se vender algumas ações ou não? Tudo é possível, tudo está na mesa. O importante é que a empresa esteja estável e nós saibamos o que é que vamos vender. Qual é o valor daquilo que nós vamos vender. Não podemos vender só por vender, porque estamos aflitos. Isso não podemos fazer. Pensam também em dispensar a força laboral, como já tinha sido anunciado anteriormente? Daquilo que eu acompanhei, houve um processo que ocorreu e que está dividido em fases, mas mais do que isso parece-me que não. Parece que o mais importante é conseguirem alcançar a cota do mercado. Alcançada a cota do mercado, talvez exista mais espaço para os colaboradores. Então, penso que vai depender muito daquilo que vai ser o seu desempenho técnico. Sim. Certo, muito obrigada, Sr. Ministro, Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações, Hamilton Alisson, com quem estivemos a abordar sobre vários assuntos ligados ao setor. Colocamos ponto final na promessa de voltar numa próxima oportunidade.